Interessante. O bastão é uma arma que a gente não vê muito no cinema com os samurais, pelo menos eu não tanto, né? A É, gente tem uma ideia de que é só espada é e a verdade. katana. Mas, assim, existem mais armas além da katana, além do Ah, bastão? sim, existe o kusarikama, que é uma espécie de kama, um bastão foice, com uma foice e uma Ah, corrente na tá. ponta, né? Existe o jo, que é um bastão médio, aproximadamente 1,20 m. Em lâminas existem outros tipos de lâminas, como o tanto, que é o punhal, o nodachi, que é uma katana que mede aproximadamente entre 1,40 m, chega a 2 metros. Enfim, existem muitos instrumentos, muitas armas do samurai. É que realmente a katana tem uma fascinação incrível no imaginário das pessoas, porque a katana, além de ser uma obra de arte, até hoje é a lâmina mais perfeita que o ser humano criou, né? Metalurgicamente falando, até hoje, as espadas que são feitas são cópias. Então, imagina você encontrar tecnologia há 500 anos atrás para fazer. E então, a fascinação, o código de ética que a espada traz, toda a história da espada em si, a alma representada do samurai na espada, tudo isso cria uma fascinação, eu costumo dizer, desde criancinha, mulheres, homens, todos ficam fascinados. Então, o que chama atenção no samurai, geralmente, é a katana, mas ela não é a única arma mesmo, não. O samurai tem uma filosofia muito interessante. Eu costumo dizer para os alunos que essa filosofia precisa ser. Hoje está na moda falar a palavra funcional, né? Tudo é funcional, ginástica funcional. Uhum. Mas para o samurai, ele usava aquilo que funcionava. Então, não interessa se. Eu vou falar assim, poxa, mas o samurai não usaria isso. Ele se tornava especialista naquilo e usava aquilo. Porque a gente está falando numa época em que a sobrevivência era diferente, numa cultura diferente da nossa, num tempo em que você tinha que estar totalmente ativo e perceptivo em relação a tudo que poderia acontecer à sua volta, né? E o interessante é que essa filosofia Bushido Samurai, da guia da arma, serve para tudo. Formas de pensamentos, religiosidade, você usa aquilo que funciona e você se torna especialista naquilo. Tanto que o último nível da nossa escola Hiramatsu, você escolhe uma arma e se torna especialista nela. Que Esse é o último legal. nível. Mas você passa pela katana, óbvio, até que você se torne mestre da katana. Aí você está apto a buscar outro dogu, como a gente fala, né? Instrumento do caminho. Eu Sensei, gosto de falar dogu. uma coisa que eu vejo muito, muito, e eu acho que provavelmente muita gente que está aqui na live também, é o quê? Aquelas apresentações onde coloca um bambu ou alguma coisa específica na frente, e aí vocês vão lá e fazem os cortes. Falando de Sim. leigo, totalmente leigo, não faz muito sentido, porque o que acontece? A pessoa para lá na frente, faz uns cortes em algo que está parado. E aí, Parado para estava. quem está diante da tela aqui, do outro lado, parece muito fácil fazer aquilo. Explica pra gente o que é isso, porque essa é a ideia, eu estou falando 100% leigo. Qual que é a ideia disso? O que está por trás disso? Mas você, Júlio, você não sabe a oportunidade que você está me dando para explicar isso, porque eu sempre brinco, né, que a gente fala como se todo mundo fosse especialista, mas é muito bom a sua pergunta, é excelente, porque a gente tem que lidar com pessoas que, né, não têm ideia do que está acontecendo ali. Bom, primeiro, esse corte que você falou chama Tameshigiri. O Tameshigiri é literalmente teste de corte. Ele tinha algumas funções no passado e hoje tem outras. A primeira função era treinar, era testar a qualidade da lâmina da espada, né? Quando o ferreiro fazia, o guerreiro tinha que testar como estava a desenvoltura, a fiação da lâmina, né?
Então, parece fácil o corte, mas o feixe de palha, o tatame, ele tem a mesma dureza e espessura de um pescoço humano. Então, acredite, é a mesma coisa que cortar um pescoço, é a mesma textura do pescoço, então não é tão simples assim. Vendo fazer, fala, parece fácil, mas eu já vi muita gente que bate a espada e fica parado ali no meio, e não sai nem para frente nem para trás. Exige-se muito tempo de prática para conseguir fazer o tameshigiri. A segunda função do tameshigiri, que é esse teste de palha, bambu, ou aqui a gente usa até eu tenho usado muito o espaguete, né, que é aquela de piscina, né, inclusive os irmãos senseis do Japão me perguntaram, o que é isso? Aí agora eu tô vendo todo mundo usar isso lá. Bom, a gente usa isso porque é barato, é simples assim, porque o tatame é em dólar, é caro, o feixe de palha é muito desafiador de conseguir aqui no Brasil. A outra função do teste de corte era para você trabalhar o seu espírito. É como se fosse uma meditação em movimento. Então, quando você corta, o corte para o samurai, ele simboliza muito mais do que apenas matar alguém. Ele simboliza a capacidade que você tem de purificar, de abençoar, né? Tanto que nos casamentos shintoístas se usa a katana para cortar os laços, né? Porque a katana simboliza a pureza da sua alma. Então, o corte, Sensei dizia, quando você corta algo, o que você quer dizer com isso? O que você está separando? O que você está eliminando? O que você está tirando da sua vida? Então, antes de você fazer o tameshigiri, geralmente você medita até você encontrar o ponto ideal para o corte. Já que a gente não pode, graças a Deus, testar em ninguém, a gente usa o feixe de palha. Então, esse é um nível muito avançado, onde você está apto a usar a Shinken, que é a espada de verdade com corte, né? Para chegar nesse nível, você passa pelo Bokuto, que é a espada de madeira, fica muitos anos treinando para que ninguém se fira. Depois passa para o Yaito, que é a katana de lâmina, porém sem corte ainda, para você treinar as técnicas de saque, corte, limpeza da lâmina e embainhar da lâmina. E aí sim a gente passa para a lâmina real, onde a gente trabalha essa meditação, essa purificação através do corte. E por aí vai, são vários significados desse corte, mas arigatou pela pergunta, porque eu acho que muita gente se pergunta o que ele está fazendo ali cortando. É, exatamente, parece que... Porque a impressão que dá é que é fácil. A impressão que dá é que é fácil. Né? Tem um bambu ali, eu passo a espada de qualquer jeito. Mas eu vi nos meus estudos de Kenjutsu, eu vi que até os cortes têm significados, né? A posição do corte tem um significado importante e tem a questão da maestria desse corte também, né? Exatamente, por isso que eu falei, tem vários significados, né? A forma do corte, eu vou contar uma história bem rapidinha do Musashi, muita gente que conhece a história do Musashi, que é um dos maiores samurais que existiram, ele estava numa pousada lá, de braços cruzados, sentado, e um outro samurai tinha desafiado um mestre de espada. A menininha, para dar a resposta para esse samurai que estava do lado dele, trouxe uma flor pro samurai. Aí o samurai olhou, todo rude, né, falou, que porcaria de flor que eu vou querer com isso? Pegou a flor e jogou no chão. O Musashi estava ali, olhando pela janela, de repente ele olha para a flor no chão, pegou a flor e segurou a menininha, falou, quem cortou isso? Aí a menininha falou, foi meu tio. Ele falou, ele olhou, o corte do caule estava simplesmente perfeito. Então, pelo tipo de corte, ele já sabia que o cara que tinha cortado aquilo era um dos maiores samurais que ele tinha visto. Pelo tipo do corte do caule da flor. E aí ele foi procurar o sensei. Falou, foi você que cortou essa flor? Então, para você ver que o significado do corte, ele tem várias camadas de percepção dentro da filosofia, porque para você cortar algo, você precisa estar no espírito daquilo, você precisa atingir, tirar, você precisa passar pelo desapego, você precisa estar no estado de mushin, né, que é a não mente, a mente vazia,
Você tem que estar no estado. E quando você corta, existe toda uma técnica de coxim, de quadril, tronco, braços, pernas, articulações todas, né? E a fluidez, que a gente chama de nagaré, que é a fluidez, esse ponto significa que você se tornou quase um ser divino, quando você tem um corte perfeito. Porque você simplesmente não está apegado a nada, você está livre. Cortar não se trata de você querer fazer algo. Cortar significa você estar apto a deixar que aconteça. É bem parecido com a filosofia Wu Wei, que se fala muito no Kung Fu, em relação ao Tao, né? Ao taoísmo. O Zen é bem assim, né? Então, são artes irmãs. Acho que a China é a mãe de quase todas as artes orientais.